Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Você veio com fome da palavra? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 20. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 20. Você que encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque fostes comprados por um alto preço, por um bom preço. Abre agora rapidinho, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso de número 14. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 14. Amém? Amém. Olha o que está escrito: porque o amor de Cristo nos, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós somos sedentos por Ti. Nós carecemos da Tua palavra, Senhor. Nos dias difíceis, meu Pai, o que nos sustenta é a Tua palavra. Às vezes essa pessoa que entrou aqui está passando, meu Pai, por um dia difícil, por um tempo mau, mas que o Teu amor possa constranger e ela possa sair daqui nessa noite alimentada, renovada. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o nosso espírito, meu Pai, esteja disposto e atento, Senhor, a cada palavra, porque o Senhor nos ensinou que as Suas palavras são espírito, e só compreende as coisas do Espírito quem é espiritual. Eu te peço, Espírito Santo, fala conosco. Não nos deixe sair daqui da mesma forma. Abra o nosso entendimento, nos dê revelação ao nosso espírito. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém? Amém. Primeiro nós lemos que nós somos comprados. Depois nós lemos que o amor de Cristo nos... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você compra o quê? Normalmente tudo aquilo que você compra está relacionado a uma coisa. Você concorda comigo, sim ou não? Quando eu olhava para a palavra de Deus e eu lia isso, eu ficava bem perplexo. Porque eu falava assim: será que eu sou um objeto para Deus? Porque se eu fui comprado, quanto vale a alma de uma pessoa? Quanto vale uma vida, meu amigo? Só que a Bíblia diz que nós fomos. Aí depois eu lia lá que o amor de Cristo nos... Eu falava, ué, se eu sou comprado, como que eu posso me sentir amado? Quem é que já se sentiu comprado alguma vez? Às vezes alguém chega e fala, eu te dou isso se você fizer aquilo. Assim, ué, você se sente ou não se sente comprado? Você se sente bem com isso? Mas quando alguém te ama, você faz porque a pessoa está fazendo alguma coisa ou porque você se sente amado? Sabe, eu vim falar para você um pouquinho desse amor. O Espírito Santo nos últimos dias, ele tem me ensinado muito sobre o amor. E não é algo da boca para fora, é algo que tem sido revelação no meu espírito. Para você entender por que você foi comprado, e para você entender por que o amor de Cristo te constrange, a gente vai viajar um pouco na palavra de Deus. Eu não sou pregador, todo mundo sabe disso. Eu ensino Bíblia. Você vai ter uma aula de Bíblia hoje, amém? Amém. Está pronto? Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Porque eu não sei você, mas a impressão que eu tenho quando eu leio a palavra de Deus é que Deus está tentando me conquistar. Quando eu leio de Gênesis a Apocalipse, eu vejo os textos narrados, todos os textos que eu leio, parece que Deus está querendo me conquistar. Começando lá em Gênesis 1, olha o que a Bíblia diz. Deus criou os céus,
criou a terra, mas a terra estava sem forma e vazia. Deus vai pegar uma terra sem forma e vazia e vai começar a recriar aquela terra. E aí você vai ver que Deus coloca animais na terra, coloca árvores na terra. Deus preenche o vazio. Daquela terra que estava sem forma, que estava vazia, Deus criou um lindo jardim. Depois que Deus preparou tudo, Danilo, não tinha mais o que ser feito. Olha o que a Bíblia diz. E Deus colocou o homem naquele lugar. Veja, o que levaria um Deus que tem todo o poder, que não precisa de mim e não precisa de você, criar todo um ambiente para você? Deus vai pegar esse homem e colocar no jardim e vai dizer assim: Adão, de tudo que tem aqui, de todas as árvores, coma livremente. Só nessa árvore aqui, Adão, que tu conhecimento do bem e do mal, nela não tocarás. Porque no dia que dela comer, certamente... Veja, a Bíblia diz que Deus cria o homem para lavrar a terra, mas quando Deus coloca o homem na terra, a terra já está lavrada. A única ordem de Deus para o homem é: desfrute de tudo que eu te dei. E o que me chama a atenção, Danilo, é que quando Deus coloca o homem lá, Deus não fala assim: agora você me adora. Agora que eu te dei tudo, Adão, agora você mora. Deus dá tudo para o homem e não pede nada? Como que chama isso? Amor. Mas não é qualquer amor. É um amor incondicional. Sabe por quê? O nosso amor é condicional. Mas, Danilo, seja sincero. Quando você escolheu a Luana para casar, você colocou requisitos dentro de você? Você tinha: eu quero uma mulher assim, assim, assim? Sim ou não? Então o seu amor estava condicionado aos seus interesses. Você concorda comigo? Você ama todo mundo? Se ela fosse feia, você ia casar com ela? Porque o seu amor estava condicionado a primeiro momento à sua. O nosso amor é condicional. Se a pessoa te trata bem, você ama. Se a pessoa te trata mal, você não. Deus não. Deus pegou o homem e falou assim: desfrute de tudo. E o que eu vou precisar fazer, Senhor? Nada. Eu te dei tudo porque eu te amo. O homem só não estava bem abastado, porque eu aprendo algo com isso, Danilo. Deus não colocou o homem sem preparar a terra. Deus não te coloca em lugares que já não esteja tudo preparado para você. Todo lugar que Deus te coloca, ainda que aos seus olhos você não consiga ver, ali tem todos os recursos que você precisa ver. O homem tinha tudo e Deus não olhou para o homem e falou assim: você tem tudo, mas não é bom que você viva? Deixa eu te falar uma coisa: Adão não se sentia sozinho. Não existia pecado. O espírito do homem estava conectado ao Espírito de Deus. Só que Deus olhou para ele e disse: não é bom que você fique. Por quê? Porque ele disse assim, que ele nos fez a sua imagem. A sua imagem fala de um corpo. Semelhança fala de um sentimento. Só que o homem só conseguiria sentir o que Deus sente se ele tivesse uma esposa. Sabia disso? Por quê? Porque o relacionamento de Adão com Deus era simplesmente um relacionamento baseado em receber. Deus deu a terra e deu ao homem. Deus fez os animais e deu ao homem. Deus fez as árvores e deu ao homem. Você vê que Deus deu de novo, deu outra vez. O homem só sabia Só que a Bíblia diz que Deus ama dar. O nosso Deus é um Deus doador. E só tinha uma forma de Adão sentir o que Deus sentia quando provia ele. Era dando a ele uma mão. Deus faz a mulher por quê? Para ser a companheira dele. Porque a Bíblia diz que a mulher é para o homem o que o homem é para Deus. A mulher é a glória do homem. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, e o homem é a glória de... Adão sentiu que era ser provido, mas ele não sabia o que era ser provedor. E pergunte para qualquer homem. Não há homem mais feliz do que aquele que consiga prover a sua casa. Prover os seus filhos. Ver que a sua esposa não tem falta de nada. Ver que os seus filhos não têm falta de nada.
maior índice de divórcio hoje no Brasil é por falta de dinheiro. E só tinha uma forma dele descobrir o que era dar. Se ele tivesse alguém para dar. Quando Deus dá uma companheira ao homem, o homem começa a sentir o que Deus sentia quando dava. E você vai ver que eles vivem bem, tem tudo. Por causa de uma ordem, desfrute de... Você sabe que eu cresci com a ideia de um Deus privador. Desde criança eu cresci ouvindo assim: se você quer servir a Deus, você não pode fazer isso, 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 isso. Deus só te aceita se você for assim, assim, assim. Muitas pessoas colocavam pedaços para eu chegar a Deus. Aí eu vou ler a Bíblia e eu vejo Deus falando o quê? Desfrute de... Antes de Deus falar não coma, Ele disse coma de... Porque o nosso Deus não é um Deus privador. Deus sempre começou te dando tudo. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever dizendo: eu posso... Porque se você não pode tudo, você não é livre. Se Cristo te libertou, você pode? Deus não é um Deus privador. Entenda, Deus não te ama porque você faz alguma coisa. Olha o que o salmista vai dizer: quem deu primeiro a Deus para que Deus possa retribuir? Às vezes você acha que é a sua oferta que faz Deus te amar mais. Sabe, Danilo, por muito tempo eu barganhei muito tempo com Deus. Barganhei muito com Deus. Pergunte por quê? Porque foi assim que eu aprendi. Dá que Deus te dá. Oferta que Deus te prospera. Porque é dano que se... Mas dano que se recebe, Danilo, é semeadura. Quem planta, olha que a Bíblia diz: quem dá muito, colhe. Quem dá pouco, colhe. Por quê? Porque se você planta pouco, você vai colher. O que tem de sobrenatural nisso? Isso é lei da? Então isso não é para mim. Mas o que eu fazia, Danilo? Eu fazia um voto e Deus me abençoava. Dava oferta e Deus me abençoava. Por quê? Lei da semeadura. Quem planta? Mas no dia que eu entendi que não é o quanto que eu dou que faz Ele me abençoar, foi só porque Ele me amou. O que Adão deu para Deus? Fala para mim. Você viu Adão orando algum dia? Adão jejuando algum dia? É porque a gente tem aquela ideia, Danilo, que Deus só nos aceita se a gente orar, se a gente jejuar. Você concorda que nós somos a igreja? Mas olha o que a Bíblia diz, pastora Sônia, que certa vez os discípulos de João chegaram em Jesus e disseram assim: Senhor, por que os seus discípulos não jejuam? Deixa eu te falar uma coisa, você viu os discípulos de Jesus orando? Quando oravam, dormiam. Agora você imagina uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua. Era a igreja de Jesus. Foi as pessoas que Ele escolheu. O povo não orava e não. Mas olha que a Bíblia diz que eles expulsavam demônios, curavam enfermo. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o alvo do jejum e da oração é você. Não muda em nada para Deus. Só acontecia por causa de Jesus. Olha que eles disseram: Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Em Teu nome curamos enfermos. Não acontece porque você é bom, acontece porque Jesus está na sua vida. A Bíblia está falando que eu não tenho que orar, que eu não tenho que jejuar. Não, você tem que fazer isso. Mas você não pode, você precisa entender que não é isso que faz Deus se agradar de você. Só tem uma coisa que agrada a Deus. Pergunte o quê? A fé. Sem fé é... Sabe qual que é a maior prova disso? Porque eu aprendi que para agradar a Deus eu tinha que ter um bom comportamento. E eu descobri que não. Para Deus me usar, eu descobri que não precisa ter um bom comportamento. Que a Bíblia está falando para fazer coisa errada? Não. Eu só quero que você entenda que não é por causa de você. Tudo só acontece por causa de Jesus que está em você. Eu não sei você, mas eu conheço muita gente que cura, que revela, que faz o mover. Tem caráter nenhum. Que cura e que revela. Tem duas mulheres. Que é cachaceira. Aí você me pergunta: como que Deus usa esse povo? Simples. Ele disse: os sinais seguirão os que? Mas como que você entende? Os sinais seguirão quem tem bom comportamento. Esse povo não tem bom comportamento e cura, irmão. E é Jesus que cura. Sabe qual que é a diferença? Que eles se apoiam no que Cristo fez e não no que eles fazem. A
Gabriel, você está falando que isso não vai ter consequência? Vai. Cada um vai dar conta de si. Mas a obra de Deus não pode, independente de quem seja. Deus usa até uma mula se precisar. Mas ser usado não quer dizer que está sendo aprovado. Tem um copo de vidro ali. Quando você bebe água, você joga fora? Mas tem um de plástico ali. Você bebe água nele? Tem a mesma função que o de vidro? Mas por que você guarda quando você joga fora? Você pode ser usado que for, irmão. Deus usa todos porque a finalidade é a mesma. Mas ser aprovados são totalmente diferentes. E vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Estava tudo muito bom, Deus deu e não pediu nada. Aí a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 3, Danilo, a mulher vai conversar com a serpente. Que serpente que é essa? É a mesma lá de Apocalipse. O dragão, a serpente, chamada Satanás, o diabo. A serpente era o diabo. E ela começou a conversar com quem? Mas olha que interessante esse papo, pastor Adão. A mulher vai conversar com o diabo e vai falar de Deus. Olha o que a serpente disse para ela. Come da árvore. A mulher vai olhar para a serpente e vai dizer assim, não. Deus disse que eu não posso tocar e nem comer, porque se eu tocar e comer, eu vou. Foi a primeira vez na Bíblia, pastor, que alguém falou sobre Deus. E isso é um perigo, irmão. Falar sobre Deus é ruim, não. O problema é que quando ela falou sobre Deus, ela parou de falar com Deus. E muitas vezes a gente está tão habituado a falar de Deus, a falar de Bíblia, a falar do Espírito Santo. Mas você tem falado com Deus? Eu falo por mim, eu fico muito medo de entrar no automático. Danilo, eu dou por semana, de 3 a 4 aulas por semana, temas diferentes. Toda semana eu tenho 3, 4 aulas diferentes para dar. Falo muito de Bíblia. E a preocupação que eu tenho, será que eu estou falando com quem inspirou a Bíblia? Porque quando você começa a falar muito sobre Deus e pouco com Deus, surge a frase, foi assim que Deus disse. Só não sabe o que Deus está dizendo quem não está ouvindo Ele falar. E olha que a Bíblia diz, que ela come e dá o seu, e ele come com ela. Quando ele come, a Bíblia diz que os seus olhos se abrem. Quando os seus olhos se abrem, eles se envergonham porque estavam. A Bíblia diz que eles pegam, pastor Ações, folhas de figueira e fazem aventais. Por quê? Para cobrir a nudez. Só que aí Deus vem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Deus não tem problema com o pecado não, Danilo. Você vai parar de ser religioso, né? Porque eu cresci assim, se você peca, Deus vai pesar a mão sobre você. Se você fez errado, você vai morrer. Foi assim que eu cresci ouvindo. Aí eu vejo o homem errando e Deus desce. Olha o que a Bíblia diz, que Deus fala assim, Adão, aonde tu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar Deus procurando um homem atrás de uma árvore? Até onde eu sei, ele é onisciente. Quando Adão pecou, Deus estava lá. Gabriel, por que Deus não fez nada? Porque Ele te deu livre arbítrio. Todas as vezes que você tem que tomar uma decisão desse carro. Jesus estava no Getsemane e disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse. Você viu a resposta de Deus lá? E quando você tem que decidir Deus, para depois você não falar assim, eu fui na direção de Deus e deu errado. Deus falou, onde você está? Olha que a Bíblia diz, que quando o homem ouve os passos do Senhor no jardim, ele corre e se esconde ali. E Deus falou assim, Adão, por que você se escondeu? Ele olhou e falou assim, porque eu tive medo. O que ele teve? Medo. Deixa eu te perguntar, por que ele teve medo?
Por que ele teve medo? Sabe por que ele teve medo, Nilo? Porque ele não entendeu o que Deus disse. Deus disse assim: se comer vai. Olha o que Adão entendeu: se eu comer, Deus vai. Exatamente. Vê se não é isso que a gente pensa hoje. Peguei, não posso ir no culto, vai que Deus revela o meu pecado. É assim ou não é? Veja, Adão não entendeu o que Deus disse. E todas as vezes que você não entende o que Deus disse, você foge de Deus e não para Deus. Se Deus tivesse problema com o pecado, não tinha descido para matar o pecado. Porque Deus não desceu para matar o homem. Deus desceu para resolver o problema do homem. Porque Deus é responsável por tudo que Ele cria. Se Ele te colocou no mundo, Ele é responsável por você. Se Ele te deu um ministério, Ele é responsável pelo teu ministério. Entenda isso, os teus erros não mudam quem você é em Deus. Deus não vai deixar de te amar porque você errou. Ele não te ama pelo que você faz. Ele te ama por aquilo que Cristo fez por você. Deus desce, mas não para matar, mas para Por que Deus pergunta: onde você está? Porque Deus disse: no dia que comer vai. Aí a gente fala assim: é, ele mentiu, porque o homem não morreu. Viveu mais 100 e poucos anos. Mas a Bíblia nos ensina que a vida e a morte começam no Espírito. Quando Adão come, a primeira coisa que morre nele foi o seu João 4:24, Deus é Espírito. Só tem uma forma de você se comunicar com Deus, através do... Por isso que Deus vai ter que falar: aonde você está? No hebraico, Danilo, se você ler isso nos textos hebraicos, o que dá a entender é que Deus está dizendo assim, ó, essa é a conotação do texto: Adão, aonde você está dentro de você mesmo, que o meu Espírito já não se conecta mais com o seu. Você ouve Deus com esse ouvido carnal ou com o seu coração, com o seu Espírito? Mas foi a primeira vez que Adão teve que ouvir com esse ouvido carnal. Imagina, você está andando na rua, você ouve alguém gritar seu nome. Você ia ficar com o quê? Adão ficou também. Agora Deus tem que falar com o homem de forma carnal. E nunca foi a intenção de Deus. É por isso que Jesus vai orar e vai dizer assim: Pai, que eles sejam um contigo, assim como eu sou com você. Não precisa de intermediário. Que não precisa que alguém fale assim, te diz o Senhor, mas eles ouvem a voz do Senhor dentro dele. Irmão, só fica correndo atrás de profeta quem não consegue ouvir a voz de Deus dentro de você. Eu creio que Deus usa os profetas, Deus me usa. Mas a pessoa que vive correndo, Deus mora em você. Eu vou falar de novo: Deus mora em você. O Espírito de Deus mora em você. É por isso que a Bíblia diz que a unção te ensinaria todas as coisas. Porque o Deus que dá unção mora lá dentro e Ele te ensina. Faz assim, faz assim. Deixa eu te falar uma coisa: qual que é a diferença de você para a pastora Sônia? Você é filho de Deus como ela? Deus fala com ela? Deus fala com você? O problema é que você acredita só quando ela fala, não quando Deus fala. Se Deus fala o que vocês falam, é Deus. Agora quando ela vem e fala assim, diz o Senhor. Quantas vezes Deus falava comigo, eu não acreditava, Deus falava dentro de mim. Aí eu chegava na igreja, eu tinha que usar profético para falar aquilo que a gente ia falar. Aí Deus falou assim para mim: você não me agrada, Gabriel. Eu falei: por quê? Porque você não tem fé. Você precisa ver para crer. E olha que a Bíblia diz: que a fé vem pelo e ouvir a palavra. Quando você quer resposta, irmão, está precisando de fé? Palavra. Glória a Deus. Gabriel, por que Deus desce para resolver o problema? Porque quando o homem peca, o homem contraiu uma dívida. Uma dívida, Danilo, que ele não podia pagar. Porque a Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. E só tinha uma forma de pagar essa dívida. Pergunte qual? Se alguém inocente, que tinha o sangue inocente, morresse. Agora fala assim: qual que é o problema, Gabriel? Que Deus olhou para o homem e disse assim para o homem: maldita é a terra por tua causa.
tudo que estava sobre a terra se tornou amaldiçoado, e por isso que o sangue de touro, de bode, de carneiro não agradou a Deus. Cobria pecado, mas não tirava pecado. E qual que é o problema maior? O problema maior é que Adão é seu representante. Porque Deus trabalha com representantes. Em tudo que Deus faz, pastora Sônia, Deus levanta um representante dele. Isso você vê que já existe desde a eternidade, porque antes de existir a terra, a Bíblia diz que já existiam os anjos. E Deus criou uma classe de anjos, pastor Adão, chamada querubim. A palavra querubim significa guardião. Deus criou uma classe de anjos guardiões. Só que a Bíblia vai dizer que dos guardiões, Deus escolheu um para ser o representante deles, chamado Lúcifer, que na verdade o nome não é Lúcifer, é só transliterado. O nome do anjo em hebraico é Helel Ben Shahar, o portador da luz. Qual que era a diferença de Lúcifer para os outros anjos? Só tinha uma hora que a Bíblia diz: tu eras um querubim ungido. Qual que era a diferença desse querubim para os outros? Que ele tinha unção. Quando ele cai, os anjos caem com ele, porque ele representava os. Quando Deus faz o homem, Deus escolhe um representante para o homem e chama ele de Adão. E a raiz da palavra Adão é humanidade. Adão representava toda a humanidade. É por isso que você pensa assim, eu já pensei várias vezes, o cara peca, eu que tenho que pagar? Você já pensou nisso? Adão pegou porque eu que tenho que pagar. Eu não estava no jardim, não comi do fruto. Mas Adão te repre. E logo Paulo vai dizer: se ele pecou, todos pecaram. Todos que vieram de Adão já nascia com pecado. Já nascia pecador, mesmo sem ter pecado. Então nenhuma pessoa que fosse gerada da descendência de Adão podia pagar dívida. E qual é o problema? Que Adão foi o primeiro habitante da terra. Toda a terra veio dele. Aí o apóstolo Paulo vai escrever dizendo: e nós estávamos fadados ao inferno, porque não tinha quem pagasse a nossa dívida. É por isso que Jesus vai ter que vir como homem. Por que, Gabriel? Porque Deus disse assim a Adão: Adão, tu és pó e ao pó tu vai? Essa palavra no hebraico significa: Adão, você deixou de ser meu parente. Como assim, Gabriel? Deus é espírito e o homem é matéria. O único parentesco que tinha entre Adão e Deus era o seu, mas o espírito. Então Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, agora entre eu e você não tem mais parentesco algum. Aí você olha para ele e fala: Gabriel, como que ele vai pagar essa dívida então? Como que ele vai resolver esse problema? Porque, eu não sei se você já pensou, mas eu já pensei. Se Deus sabia de tudo, por que deixou? Se Deus sabia que o homem ia falhar, por que deixou o homem lá? Por que criou o homem? Por que pôs aquela árvore lá? Você já pensou nisso? Sabe por que ele fez tudo isso? Porque Deus tinha um plano. Está escrito que antes dele fazer a terra, ele tinha um plano para o homem, caso o homem se perdesse. E aí você vai ver Deus começando a revelar esse plano. Lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver, Danilo, que o povo sai do Egito e tal, só que o povo tinha escravo. E Deus vai olhar para eles e vai dizer assim, ó: se alguém no meio do meu povo fazer uma dívida e não tem dinheiro para pagar, essa pessoa vai se tornar escrava, porque a lei da dívida é essa. Se você não tem dinheiro para pagar, você vai se tornar escravo do credor. Mas ele diz assim: se essa pessoa ficar pobre e virar escravo, se ela tiver um parente próximo, esse parente tem que vir, pagar a dívida dela, e essa pessoa que era escrava de um estranho vai ser escrava do seu parente. Porque Deus sempre achou que o seu parente ia cuidar melhor de você do que os da rua. Mas hoje a gente prefere mais um da rua do que um parente. É assim, não é? Deus então vai revelar como que ele vai pagar a dívida do homem, sendo parente do homem. Mas só tinha uma forma de Deus ser parente do homem agora: se ele fosse homem, porque o espírito estava morto. E aí você vai entender por que Jesus teve que nascer de uma virgem. Porque se ele nasce de uma relação sexual, ele ia vir a descendência de Adão, a natureza de Adão, e o sangue dele não seria puro.
Deus. Então o Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer, e Deus, lá em Filipenses capítulo 2, decidiu se esvaziar da sua glória e se fazer homem. E você sabe que essa é a maior dificuldade nossa com o Evangelho, né? É acreditar que Jesus era homem. Porque eu cresci ouvindo assim, Danilo, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Aí se a gente desconfia que tem alguma coisa errada, porque 100%, mas 100% é 200%. Você concorda comigo? Porque ninguém quer falar assim, Jesus é 50% homem e 50%. Eu te provo na Bíblia, que eu não tenho tempo, mas eu te provo na Bíblia. O que mais tem é Paulo dizendo, Jesus era homem. Porque se ele fosse Deus, você não foi salvo. Porque Paulo escreveu dizendo, por um homem entrou o pecado no mundo. E por um homem tem que sair o pecado dele. É por isso que ele se esvaziou da sua glória. Não tinha mais glória, não tinha mais. Se ele fosse Deus, o pecado não saiu. Sabe por que a gente não consegue mais curar os enfermos? Porque a gente acha que Jesus era Deus. Porque você pensa assim, ele fazia porque ele era? Aí você fala assim, eu não sou Deus. Jesus expulsava demônios. Aí você fala assim, eu não posso expulsar porque ele expulsava porque ele era? Mas ele era homem. João vai dizer que Jesus dizendo assim, todas as obras que eu faço não sou eu que faço, mas o meu Pai que está no céu. É por isso que quando ele vai pregar, a Bíblia diz que ele pega o livro do profeta Isaías, pastor Assônia, e ele começa a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu. Unção significa capacitação. Me capacitou para quê? Para pregar as boas novas, libertar os que estão cativos, curar os que estão enfermos, deixando bem claro que tudo só aconteceu porque o Espírito Santo estava sobre ele. E esse mesmo Espírito, ele disse assim, eu não vou te deixar órfão, mas eu vou derramar esse mesmo Espírito sobre toda a carne. O mesmo Espírito que tinha Jesus tem em você. As obras que Jesus fazia, você pode fazer. Aleluia! Quem é meu discípulo é o meu Espírito. E quem tem o meu Espírito fará obras maiores do que eu. Você pode fazer muito mais que ele, porque o Espírito dele está em você. Não era ele que fazia, era o Espírito que estava sobre ele. Não é você quem faz, é o Espírito de Deus que está sobre você. Glória a Deus. Ele vai ter que nascer do lado virgem. O Espírito Santo vem sobre Maria e ela é viva. Quando Jesus nasce, Jesus é o único ser humano na face da terra que tinha um sangue puro e inocente. E como ele era homem, enquanto ele estava vivo, pastora Sônia, a minha e a sua salvação estava em jogo. Porque se ele cometesse um pecado, já era. Gabriel, como que fez então? A Bíblia diz assim, pastor Sônia, que Jesus era tão homem, mas tão homem, que em tudo ele foi tentado. Sabe esses desejos que você sente? Vem para ele também. Sabe essas tentações que passam na sua frente? Passou na frente dele também. E a Bíblia diz assim que hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque sendo homem, sendo tentado em tudo, não caiu em tentação, porque ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu dele. Ele vem e vive do 0 aos 30 anos como uma pessoa comum, sem pecado, mas sendo tentado. Com 30 anos, João vai olhar para ele e vai dizer assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ele era o único que podia. Eu não sei se você sabe, mas um cordeiro perfeito para o sacrifício, ele tem que ter 3 anos de idade. É o mesmo cordeiro que Deus pediu para Abraão, pastor Assônia, lá em Gênesis capítulo 15. Você vai ver que Deus fala assim, me traga um cordeiro, uma cabra e um bezerro de 3 anos. Por quê? Porque o animal de 3 anos, ele está perfeito para o sacrifício. Jesus, com 30 anos, vai se batizar. E olha que a Bíblia diz, que quando ele chega para se batizar, nasce o Jesus Cordeiro. 3 anos depois ele morre, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque já estava preparado, o cordeiro estava imolado para ser entregue. Glória a Deus. 3 anos depois, coincidência, né? E aí, Danilo,
O apóstolo Paulo vai dizer assim, lá em Colossenses capítulo 2, se eu não me engano, verso de número 12, que quando Jesus está na cruz, Ele pega a minha dívida e a sua dívida e crava na cruz. Ele diz, agora está tudo pago. Que dívida é essa? A dívida de Adão. Só que se Ele pagou por você, pela lei da dívida, você tinha que ser o que dele? Você tinha que ser o quê? Tinha que ser o quê? E aqui que está o amor. Primeiro você foi comprado, porque Ele pagou a sua. Por isso que lá em Apocalipse 5 está escrito, e Jesus com seu sangue comprou para Deus toda a língua, raça, tribo, povo e nação. Tudo é dele. Só que aí quando Ele morre, você tem que se tornar escravo. É o que eu acho mais fantástico, que é o que me constrange. Por que, Gabriel? Porque antes da cruz, Danilo, Jesus falava com as pessoas, falando assim, esse é meu discípulo. Você pode ver que Ele chamava as pessoas de seus discípulos, aqueles que andavam com Ele. Outros apóstolos, independente de profeta, mas você nunca viu Jesus chamando ninguém de irmão. Mas quando Ele morre e ressuscita, as Marias vêm no túmulo. Quando as Marias chegam no túmulo, elas veem que a pedra está removida e não tem ninguém lá dentro, elas assustam e a Bíblia diz que Jesus aparece para elas assim, mulher, vá e diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. Antes da cruz, tinha parentesco nenhum, mas quando morreu, se tornou teu irmão, e sendo teu irmão, te resgatou do pecado, te resgatou do inferno, te deu vida eterna. E aí, Gabriel, meu irmão pagou por mim, e agora? Tem que ser escravo dele. Mas vem cá, Danilo, vem cá, presbítero Carlos, me ajuda a pregar. Presbítero Carlos é Cristo, Jesus. Imagine que eu sou Deus e Danilo somos todos nós. Vai ali, Danilo, no meio do corredor, ali do lado da unidade. Olha para cá. Diante de Deus, Jesus pagou a sua dívida, certo? E agora você tem que ser o que de Jesus? Vem. Vem até mim. Quando você chega agora diante de mim, que sou Deus, Deus olha para você e fala assim, ó, se o Filho te libertou, eu também não te escravizo. Você é um homem livre. Aleluia, Deus! Porque se verdadeiramente o Filho te libertar, sois livres, sois libertos. É esse amor que constrange. É Ele tendo tudo para falar assim, você é obrigado a orar, você é obrigado a jejuar, você é obrigado a largar a mão dessa vida errada. Mas você olhar e Ele dizer assim, ó, você não precisa abrir mão de nada se não quiser. Eu te libertei porque eu te amo. Ele não te pediu nada em troca. Ele só não disse, meu filho te libertou, você é livre. Faça o que você quiser da sua vida, você é livre. Mas se for ficar, eu quero que fique por amor. Aí você vai entender o apóstolo Paulo dizendo, eu, Paulo, escravo de Cristo, por amor. Ele podia te fazer de escravos, ele falou, não, o meu amor não está condicionado às suas obras. O meu amor está condicionado ao que Jesus fez por você. Não te chamo de servo. Você é meu amigo. Você é um homem. Glória! Aleluia! Você sabe, querido, no dia que você entender que você para de pecar, você para de cair vida errada. Por quê? Porque Ele não te pediu nada. E mesmo assim fez tudo. Eu não sei você, mas eu não consigo ficar indiferente a esse amor. Gabriel, você ora porque tem que orar? Não, eu oro porque eu amo falar com meu pai. Gabriel, por que você jejua? Porque eu amo matar a minha carne para ficar sensível ao meu espírito. Porque se eu estou sensível ao espírito, Deus vai me revelar coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu no meu coração. Gabriel, por que você não faz as coisas erradas? Porque tem tanta gente que fala assim para mim. Principalmente na faculdade, você é um menino novo, bonito. Você está perdendo sua vida dentro de igreja. Você podia estar com uma mulher a cada dia. Você é louco. Aí quando olha para ele, você fala assim, não, mas eu entreguei a minha juventude a Deus. Por quê? Porque senão você vai para o inferno? Não, Ele já me libertou do inferno, eu fui salvo. Não é pelas obras, Efésios 2.
Não é pelas obras, é pela graça. Mas por que você faz tudo? Eu faço porque Ele me amou. Eu sou grato a esse amor. Aleluia. E quem se sente amado ama. Quem era o discípulo do amor? Quem era o discípulo do amor? João. Onde está escrito isso? No livro de João. Quem escreveu o livro de João? João. Jesus nunca falou para ninguém eu te amo. Porque para Deus amor não é sentimento. Deus amou o mundo dando o seu filho. Jesus nunca falou para João que Jesus o amava. Mas olha o que João vai dizer. Estava Pedro, Tiago e o discípulo a quem Jesus amava. Parece até uma petulância. Eu só não acho que é petulância porque a Bíblia diz que toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Então se João colocou foi porque o Espírito Santo gostou. Aí você fala para mim, Gabriel, por que ele colocou João, o discípulo a quem Jesus amava? Se que Jesus nunca falou isso para ele. Porque quem se sente amado não precisa ouvir. Expressa. Glória a Deus. Posso te falar uma coisa? Escandaliza não. Você só consegue amar a Deus porque Ele te amou. E você não consegue amar a Deus enquanto você não entende o amor de Deus. Eu estava conversando com a pastora Sônia quarta-feira. Eu falei, pastora Sônia, eu não faço nada forçado. Nada. Testemunho. Falei pra ela, pastora Sônia, eu não vou na igreja para te agradar. Se alguém falar que eu tenho que ir no culto porque eu sou obrigado, eu não vou no culto. Gabriel, por quê? Porque Jesus não morreu por obrigação, ele morreu por amor. E aí eu entendi o que o apóstolo Paulo falou. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu tivesse uma fé tão grande ao ponto de falar para esse monte, passa para lá, e ele passar, se não tivesse amor, de nada valeria. Gabriel, você vem na igreja que você é obrigado a porque eu tenho que expressar esse amor a Deus, servindo a Deus na posição de um ensinador da palavra. Porque esse é o meu ministério, fazer você pegar paixão pela palavra de Deus. Deus me deu um dom de revelação da palavra. Quando você entende a palavra, é natural. Você precisa falar para um cachorro latir? Você precisa falar para um peixe nadar? Por quê? Porque é a natureza dele. Olha o que a Bíblia diz: as coisas velhas sim, e a sua velha natureza boa. Quando eu peco, eu falo, essa aqui não é a minha natureza. Antes eu pecava, eu ficava com medo de vir na igreja, com medo de tomar ceia. Até que eu entendi que não é por obras. E entendi que eu preciso ter a nova natureza de Cristo. Quando eu peco, eu não fico triste porque eu pequei. Eu fico com raiva porque minha nova natureza ainda não está 100%. E quanto mais eu peco, mais eu corro para Deus, porque mais eu preciso ser revestido de Deus. Porque a Bíblia diz, João disse assim, que Jesus era o cordeiro que tira o pecado. Só tem uma forma de tirar o pecado se você correr para Deus. Agora a gente pega e a gente fala, não vou na igreja não. Não vou cear não. Você está tirando da pessoa a única coisa que pode tirar o problema dela. Quem que tira o problema? Jesus. Quando você errar, corre para Deus. Quando você pecar, corre para Deus. Gabriel está dizendo que eu não preciso fazer mais nada. Não, você tem que ter um bom comportamento sim, mas não para ser salvo, mas para reinar com Cristo, porque reino e salvação são duas coisas diferentes. A salvação Ele te deu de graça. Agora o reino é tomado por... A Bíblia fala de um reino. E nesse reino só vai entrar quem se esforçou para entrar lá. Mas ainda que você não reine, você está salvo. Gabriel, e aí? Tem disciplina para quem não vai reinar? Tem. O seu pai que vai te disciplinar, diz a Bíblia, não o diabo. Porque entenda, o pecado já não tem mais força sobre a sua vida. Ele te libertou. E agora, se for para ficar com Cristo, fique por esse amor que constrange. Um Deus que não precisa de mim falar assim, eu dou a vida para você. O que você quer de mim, Senhor? Nada. Te liberta. Glória a Deus. Por muito tempo eu pensei, Senhor, há alguma coisa que é impossível para Deus? Sim ou não?
Alguma coisa que é impossível para Deus? Sim ou não? Não. Por que Deus não diz que está todo mundo perdoado? Não era mais fácil? Está perdoado. Para que vai mandar o filho, vai encarnar, vai morrer? Aí o salmista vai dizer assim, porque Deus elevou a sua palavra acima dele mesmo. O nosso Deus é um Deus ilimitado, mas decidiu se limitar à sua, e pela sua palavra só tinha uma forma dele resgatar o homem, se fosse parente. Você entendeu esse amor, filho? Você foi comprado por esse amor constante? Fique de pé, eu quero orar por você.